Sou Abdul Rahman Muhammad, conhecido como Russo, e hoje vou falar sobre defesa contra agarramentos, técnicas de controle e escape. Agarramentos são muito comuns em situações de conflito. Uma pessoa pode segurar seu braço, sua roupa, seu pescoço, seu corpo ou tentar impedir que você se afaste. Mas defesa pessoal não é sair distribuindo golpes ou tentando provar quem é mais forte. O principal objetivo é proteger-se, criar uma oportunidade de fuga e sair do perigo com segurança. Cardinal, cardinal. A primeira defesa é perceber o risco. Antes de aprender qualquer técnica, precisamos entender um princípio fundamental. A melhor defesa começa antes do contato físico. Observe o ambiente. Mantenha uma distância segura. Perceba mudanças no comportamento da outra pessoa. Se alguém se aproxima de maneira agressiva, tente manter as mãos abertas na altura do peito. Essa posição parece menos ameaçadora, mas permite proteger o rosto e reagir com mais rapidez. Use a voz. Diga com firmeza: pare. Não se aproxime. Solte meu braço. Uma ordem clara pode chamar a atenção de outras pessoas e deixar evidente que você não deseja o confronto. Sempre que existir uma saída segura, afaste-se. Defesa pessoal não é permanecer numa situação perigosa quando você pode escapar. Cardinal, cardinal, não lute diretamente contra a força. Quando alguém segura seu braço, a reação natural é puxar com toda a força. O problema é que, se o agressor for maior ou estiver usando as duas mãos, disputar força pode não funcionar. Além disso, você pode cansar rapidamente. Em muitos agarramentos, a parte mais fraca não está nos braços do agressor. Está na abertura entre seus dedos, principalmente na região do polegar. Em vez de puxar o braço diretamente contra toda a força da mão, o praticante procura girar o pulso e direcionar a parte mais estreita do próprio braço para essa abertura. Depois, retira o braço com um movimento rápido e volta imediatamente para uma posição defensiva. O princípio é simples: não atacar o ponto mais forte, procurar a direção de menor resistência. Cardinal, cardinal, agarramento de um pulso. Imagine que alguém segura seu pulso com uma das mãos. Primeiro, não fique completamente parado. Mantenha a base. Dê um pequeno passo para criar equilíbrio. Feche a mão para fortalecer o pulso e gire o braço na direção do polegar de quem está segurando. Ao mesmo tempo, aproxime o cotovelo do corpo. Isso utiliza o movimento do braço inteiro, em vez de depender apenas da força da mão. Depois de escapar, recue. Proteja o rosto. Observe se existe outra pessoa envolvida e procure sair do local. O erro mais comum é escapar e permanecer próximo do agressor, como se a situação tivesse terminado. Depois de soltar o braço, ainda pode existir perigo. Por isso, o escape precisa ser acompanhado de distância e atenção. Cardinal, cardinal, agarramento com as duas mãos. Se alguém segura um de seus pulsos usando as duas mãos, a força será maior. Nesse caso, você pode utilizar a outra mão para segurar seu próprio punho. Isso transforma seus dois braços numa única estrutura. Mantenha os cotovelos próximos do corpo, dobre levemente os joelhos e utilize também o movimento das pernas. Gire o pulso em direção à abertura dos polegares e puxe o braço para perto do peito. Não tente vencer utilizando somente os músculos do braço. Use base, quadril e movimentação. O corpo inteiro trabalhando junto produz muito mais força do que o braço isolado. Cardinal, cardinal, agarramento pela roupa. Uma pessoa também pode segurar a camisa, o casaco ou a gola. Nesse momento, muitos tentam arrancar a mão do agressor, mas é preciso ter cuidado. Puxar a mão sem controlar o braço pode permitir que a pessoa golpeie com a outra mão. Primeiro, proteja o rosto. Depois, coloque as mãos sobre a mão ou o punho que está segurando sua roupa. Aproxime os cotovelos do corpo e dê um passo para formar uma base firme. Você pode controlar o punho contra seu peito, impedindo que o agressor movimente livremente aquele braço. A partir daí, utilize deslocamento e rotação do corpo para criar espaço. O objetivo não é quebrar os dedos ou machucar por vingança. É retirar a mão, criar distância e sair. Se a pessoa estiver apenas segurando sua roupa, ainda existe uma possibilidade de controlar a situação sem aumentar desnecessariamente a violência. Cardinal, cardinal, agarramento frontal no corpo. Quando alguém abraça seu corpo pela frente, seus braços podem estar livres ou presos. Se os braços estiverem livres,
Crie uma estrutura colocando os antebraços entre seu peito e o corpo do agressor. Não tente empurrar apenas com as mãos. Use os antebraços, mantenha os cotovelos baixos e afaste o quadril. Ao mesmo tempo, abra a base e abaixe o centro de gravidade. Isso dificulta que a pessoa levante ou derrube você. Procure controlar a cabeça, os ombros ou os braços do agressor para criar espaço. Depois, gire o corpo e saia por um dos lados. Se os braços estiverem presos, não tente levantá-los diretamente. Abaixe o corpo, afaste os quadris e procure movimentar um lado de cada vez. Criar poucos centímetros de espaço pode ser suficiente para liberar um braço. Com um braço livre, você consegue proteger o rosto, controlar o agressor e continuar o escape. Cardinal, agarramento por trás. Ser agarrado por trás é especialmente perigoso porque você não consegue enxergar completamente a pessoa. Primeiro, abaixe o centro de gravidade. Dobre os joelhos e abra a base. Isso dificulta que o agressor levante seu corpo ou o jogue no chão. Proteja o pescoço. Mantenha o queixo baixo. Procure identificar onde estão as mãos do agressor. Se elas estiverem unidas na frente do seu corpo, controle uma das mãos. Não tente arrancar os braços usando apenas força. Gire os quadris, dê um passo para o lado e tente ficar de frente para o agressor. A posição de costas é muito vulnerável. Seu primeiro objetivo deve ser modificar o ângulo e recuperar a visão. Se conseguir virar, mantenha as mãos protegendo o rosto e procure afastar-se. Cardinal, agarramento no pescoço. Qualquer agarramento no pescoço precisa ser tratado com seriedade. Se a pessoa segura a parte da frente do pescoço, proteja imediatamente as vias respiratórias. Abaixe o queixo. Levante os ombros. Segure os braços ou pulsos do agressor e dê um passo para o lado. Evite recuar apenas em linha reta, porque isso pode aumentar a pressão. O deslocamento lateral e a rotação do corpo podem enfraquecer a pegada. Se o agarramento estiver muito forte, o objetivo é criar uma reação para abrir espaço e fugir. Mas técnicas contra estrangulamentos precisam ser treinadas com extrema responsabilidade. Pressão no pescoço pode causar perda de consciência e lesões graves. Não pratique esse tipo de defesa sem orientação qualificada. Durante o treino, o parceiro deve soltar imediatamente quando houver sinal de desistência. Cardinal, controle da cabeça e da postura. Em distâncias curtas, controlar a postura do agressor pode ser mais eficiente do que disputar força com os braços. Quando a cabeça e o tronco estão desalinhados, a pessoa perde parte do equilíbrio. Por isso, diferentes artes marciais utilizam controle da cabeça, dos ombros e dos cotovelos. Mas controle não significa puxar o pescoço de maneira descontrolada. O objetivo é impedir que a pessoa continue atacando, criar um ângulo seguro e abrir caminho para a fuga. Quanto mais tempo você permanece agarrado ao agressor, maior o risco de aparecer outra pessoa, uma arma ou uma queda no chão. Controle apenas pelo tempo necessário. Depois, afaste-se. Cardinal, evite ir para o chão. Em competições de luta, o chão pode ser uma parte importante do combate. Na rua, a situação é diferente. O chão pode ter pedras, vidro, degraus ou objetos perigosos. Também pode existir mais de um agressor. Por isso, sempre que possível, mantenha-se em pé. Abra a base. Proteja a cabeça. Procure recuperar o equilíbrio rapidamente. Se cair, proteja o rosto e tente criar distância com as pernas. Levante-se sem virar completamente as costas para o perigo. Uma técnica eficiente no tatame pode precisar ser adaptada quando o ambiente é irregular e não existem regras. Cardinal, respiração e controle emocional. Durante um agarramento, o medo pode fazer a pessoa prender a respiração e usar toda a força de uma vez. Isso provoca cansaço e diminui a capacidade de pensar. Respirar ajuda a controlar o corpo. Solte o ar durante o esforço. Mantenha os olhos abertos. Observe as mãos do agressor e o ambiente ao redor. Não fique concentrado apenas no ponto em que está sendo segurado. Pode existir uma parede atrás de você, uma escada, outra pessoa se aproximando, ou uma saída próxima. Controle emocional não significa ausência de medo. Significa agir apesar do medo, sem permitir que o pânico decida tudo. Cardinal, treinamento progressivo. Uma técnica só começa a ser compreendida quando é praticada contra alguma resistência. Primeiro, o movimento deve ser treinado lentamente.
Depois, o parceiro aumenta a força de maneira gradual. Mais tarde, podem ser acrescentados deslocamento, pressão e surpresa controlada. Mas treinamento realista não significa machucar o parceiro. O objetivo é aprender, não provar superioridade. Quem segura deve oferecer resistência compatível com o nível do aluno. Quem escapa deve controlar os movimentos. E todos precisam respeitar imediatamente qualquer sinal de dor ou desistência. Treinar sem resistência cria falsa confiança. Treinar com violência cria lesões. O caminho correto está no treinamento progressivo e responsável. Cardinal defesa, pessoal e responsabilidade. Toda reação precisa considerar o nível real da ameaça. Se alguém segura seu braço numa discussão, isso não significa que você deve provocar uma lesão permanente. A resposta precisa ser proporcional ao perigo. Use apenas a força necessária para interromper a agressão e sair. Depois, procure um local seguro e peça ajuda. Quando necessário, acione a polícia ou o atendimento médico. Defesa pessoal não é vingança. O objetivo termina quando o perigo termina. Continuar atacando uma pessoa que já não oferece risco pode transformar uma situação de defesa numa agressão. Cardinal reflexão final: defender-se de um agarramento não depende apenas de força. Depende de base, movimento, alavanca, respiração, atenção e decisão. A técnica mais importante não é aquela que causa mais dano. É aquela que permite escapar com segurança. Treinar defesa pessoal também significa aprender a reconhecer o perigo, evitar situações desnecessárias e controlar o próprio ego. Porque vencer uma briga não é sair com o adversário machucado, é conseguir voltar para casa em segurança. Gostou deste conteúdo? Então deixe seu comentário, dê sua opinião e conte qual tipo de defesa pessoal você gostaria de conhecer no próximo vídeo. Compartilhe e siga nosso perfil para acompanhar mais histórias, técnicas e ensinamentos sobre as artes marciais. Eu sou Abdul Rahman Muhammad, conhecido como Russo. Respeito aos professores, respeito aos alunos, respeito aos parceiros de treino e respeito a todos que estudam defesa pessoal com disciplina, controle e responsabilidade. Nos encontramos no próximo vídeo.